cidade. Mas nem assim vós arrependestes, não escutastes o que diz as boas novas. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Enviei-vos tempestades, geadas, pestes, terremotos, granizo, praga de gafanhoto, lesmas e muitas outras calamidades por causa do dia sagrado do Shabat. E não vos arrependeste nem um pouco. Depois dei-vos trigo, vinho, leite e toda espécie de bens. Mas quando vos saciaste, voltaste a fazer pior. E tomei a decisão de aniquilar todo homem por causa do dia sagrado do Shabat. Mas fui movido novamente à benevolência diante da súplica dos meus dedicados profetas e dos sagrados anjos, emissários e mártires, e também do precursor Iohana. Eles afastaram de mim a cólera e de vós. Viúvas, órfãos e pobres clamam diante de mim, e vós não vos compadeceis. Os gentios, alguns movem-se de compaixão, mas vós mesmos, sendo hebreus, como sois, não tendes piedade. Por intermédio de Moshe, foi-vos dado uma lei, e a vós a infringi. Dei-vos as sagradas boas novas, minha lei e minha imersão, e não vos tendes observado. Não sabeis, filho dos homens, que no primeiro dia o Pai, na minha presença, fez o céu e a terra e o princípio dos dias, e nos termos que lhe deu no sétimo dia chamou de Shabat radiante, grande Páscoa e ressurreição. Por isso todo aquele que foi imerso nas águas deve observá-lo, honrá-lo, frequentando a sagrada casa de oração de Elohim. Não sabeis também que a formação de Radão, o primeiro que foi feito, e de Ravá, sua mulher, aconteceu num quarto dia, e que neste mesmo dia eu fui executado e sepultado num quarto dia, e que neste mesmo dia eu fui sepultado. Posteriormente ao Shabat eu ressuscitei para a libertação do mundo. Por isso mandei que todas as pessoas se abstivessem de alimentos trefe, ou seja, comida impura, e procure se alimentar de comida caché, ou seja, alimento puro, para que não aconteça a destruição do templo que é o vosso corpo. E assim evitarás a ira de Yahweh Elohim, o Todo-Poderoso. Se não obedecerdes, escurecerei a luz do sol, e farei sobrevir as trevas, como fiz uma vez com os egípcios, valendo-me do meu servo Moshe. Enviarei o povo dos Ismaelim para que vos escravize, e com a espada acabarão conosco. Olha agora, irmãos. Ele mesmo sabendo, deixou que aconteceu, o povo dos Ismaelim invadir o povo dele lá. Porque em Israel muitos não estão observando o Shabat. Vejam aqui, ó, o que ele diz aqui. Ó. Enviarei o povo dos Ismaelim para que vos escravize. Com a espada acabarão com muitos de vocês. Olha aí agora o que aconteceu. Dando-vos uma morte cruel. Então, aquele povo que está lá é descendente de Ismael, como ele está dizendo aqui. Aquele povo que fez o mal a Israel, eles são descendentes desse camarada que está falando aqui. Então chorareis e arrependei-vos-ei, mas eu virarei o meu rosto para não vos ouvir, por causa do dia sagrado do Shabat. Homens malfeitores, mentirosos, adúlteros, rebeldes, ímpios, injustos, odiosos, traidores, insidiosos, blasfemos, hipócritas, abomináveis, falsos profetas, ateus, inimigos de vossos próprios filhos, espezinhadores da estaca, espezinhadores da estaca, quer dizer, pisa de pé a mensagem da estaca, como está lá em Corinto, capítulo 1, versículo 18. Lá diz, a história da estaca para aqueles que se perdem parece loucura, mas para nós que seremos salvos é o poder de Elohim, porque grande é o mistério da piedade. Então essas pessoas que não acreditam na mensagem da estaca, que foi morto um homem para lhe derramando o seu precioso sangue, fazendo um sacrifício como foi pregado na estaca, no madeiro, no Calvário. Então, essas pessoas são espezinhadores da estaca, quer dizer, pisam de pé. São cobiçosos do mal, desobedientes, charlatões, inimigos da luz e têm mais afeição pelas trevas do que pela claridade. Vós que dizeis, nós nos afeiçoamos a Machia, mas desonramos ao próximo
e devoramos os pobres. De quantas coisas aqueles que operam tais maldades se arrependerão no dia do juízo? Como a terra não lhes irá abrir e devorá-los vivos, abrir a boca, no caso, como foi na época de Moshe, porque executam as obras do diabo e herdarão a condenação juntamente com Satã. E seus filhos desaparecerão da face da terra, como um povo que nunca existiu. Irão direto para a segunda morte. Por minha palavra sagrada, pelos querubins de duas faces, pelos olhos de Ohana, aquele que me emergiu, saibais que não foi a mão do homem que escreveu esta carta, mas que ela saiu diretamente das mãos daquele que foi executado na estaca. E tudo quanto escrevi fui orientado por meu Pai, invisível. Se há algum maldoso ou maledicente que negue a origem inspirada desta carta, terá por herança, tanto ele quanto os que o seguirem, a condenação igual a Sodoma e Gomorra, e seu hálito fôlego de vida irá direto para a segunda morte, por não ter dado crédito à verdade e acreditado na mentira. O que é impossível para os homens é possível diante de Elohim. Ai daquele que é mestre que não dê acolhida a esta carta, e que não queira ler diante do povo. Ai ainda daquela cidade e daquele povo que não escute com todo o coração. Ai do homem que zomba e deprecia o seu mestre, pois não estará desprezando somente o mestre, mas sim a casa de oração de Elohim, bem como sua confiança e sua imersão. O mestre, com efeito, roga por todo o povo, por aqueles que o odeiam e por aqueles que o têm afeto. Ai daqueles que conversam entre si durante o sermão e escandalizam o seu mestre, que está orando pelos seus pecados, pois o mestre, o ancião e o razã rogam pelo povo da comunidade. Ai dos que não honram os seus anunciadores, pois foram eles que levaram a mensagem da estaca à tua casa, e foi por ti um segundo pai através da imersão nas águas. Ai daqueles que não acreditam nas Sagradas Escrituras, e também daqueles que, sabendo ler, não leem. Ai daqueles que ajuntam casa com casa e propriedade com propriedade, para não deixar que elas se estendam até o próximo. Ai daqueles que privam os operários do seu sustento, do seu salário. Ai daqueles que não aceitarem a igualdade. Ai daqueles que emprestam seu dinheiro com usura, pois serão julgados juntamente com Caim, com Yehudá Iscariote, que por ser apegado ao dinheiro me vendeu por 30 moedas. Ai do ancião que não permanece na sua comunidade e na sagrada casa de oração de Elohim. Ai do ancião que se permite a fornicação. Ai daquele que deixa a sua mulher sem motivo e se junta com outra, deixando a sua legítima esposa vulnerável ao adultério. Maldito o mestre que não lê esta carta em público, pois fecha aos homens o reino dos céus, e nem ele entra nem deixa entrar aqueles que querem. Feliz o mestre que possuir esta carta e lê diante do povo e copiar ela para que chegue a outras cidades e países. Em verdade vos digo que encontrará sua recompensa no dia do juízo, bem como a remissão dos seus pecados. Ai do chefe de família que não faz produzir o seu kibutz, pois será queimado no fogo como madeira estéril e palha. Ai daquele que oferece donativos no gasofilácio e está em desavença com seu próximo. Ai do mestre que profere o sermão estando em litígio com seu irmão, pois não está somente celebrando e elevando os sagrados dons, mas os anjos estão celebrando com ele. Eu, o filho de Elohim, reconheço que ele é o primeiro, e eu estou depois dele. Digo todas as coisas porque além dele não há outro. Elohim não humilha ninguém, ele apenas é justo e te conscientiza. Para onde fugireis da minha face? Onde vos ocultareis? Eu esquadrinho os corações e os rins, e conheço bem os ardis dos homens, e descobrirei o que está oculto. Mando que todo homem confesse fielmente o meu Pai que está nos céus, no mais alto dos céus, e tudo quanto fez desde o início, por ele foi dado a mim, e por minha sagrada casa de oração para deter os pecados dos homens. Bem-aventurado aquele que observa o sagrado dia do Shabat. Eu, Mashiach, sou aquele que o abençoo e será bendito. Então, o ancião que presidia o conselho disse a todos: irmãos e filhos de nossa comunidade, ouvi,
chefes, sede prudentes e aprendei a fazer o bem. Julgai e ouvi estas coisas. Patriarcas, razão, priores, confessores, mestres, anciãos, diáconos e todo o povo do ilustre Machia. Observai o quanto determinou ele, nosso remidor, sobre o sagrado dia do Shabat, para que tenhais paz neste mundo, sem que a pura luz o homem não possui bem algum, tal qual manjares sem sal são inservíveis e insípidos, assim também os homens sem afeto são inúteis. Por isso faço-vos esta recomendação: guardai e respeitai o sagrado dia do Shabat, dia que antecede a ressurreição, passa a chamar-se assim, e das festas solenes, para que encontreis clemência no dia do juízo. Eu e Yahoshua Mashiach, vosso ilustre, que eu seja reconhecido como aquele que recebeu do Pai toda a autoridade. Pronto, que assim seja. Então, irmãos, aqui foi uma carta que Yahoshua deixou escrita antes de morrer. Que muita gente pensa que ele não escreveu. E ele não escreveu grande conteúdo, mas escreveu esse conteúdo aqui e outro conteúdo chamado a carta para a resposta para o rei Rabigaro, que nós vamos ver sobre esse assunto outro dia. Porém, ele escreveu esse assunto aqui sobre o Shabat. E isso aqui é muito importante. Veja que ele não fala só sobre o Shabat, mas fala sobre outros assuntos, mas menciona constante a observação do Shabat. Então, eu gostaria agora de ouvir a opinião dos irmãos. Não sei se você caiu. Só tá o Sidney. Elisa. Sim, então, acho que sou eu mesmo, né? É, mas você ouviu bem, Sidney? Ouvi sim. Tá vendo? Essa carta você encontra na internet. Talvez com ligeira modificação, né? Porque Roma botou, muita gente colocou a mão sobre ela, mas essa carta existe na internet. Entendeu? É bem interessante o conteúdo dela, né? Muito interessante. É. Muito mesmo. Muito interessante, muito mesmo. Oi? Chama Podia ela. ser diferente, né? Quem escreveu, né? É. Não, mas foi o próprio Yahoshua. Agora Kefa escreveu alguma coisa nela, né? Que foi inspirado também. Mas o conteúdo dela em geral, ela é um conteúdo inspirado por Yahoshua e quem deu início ao assunto foi ele. Porque ele mostrou como observar verdadeiramente o dia do Shabat. Entendeu? Sim. Mostrou como observar verdadeiramente o dia do Shabat. Então, aí poderia, por exemplo, entrar no assunto. Irmão Eduardo, Oi. aproveitando que só estou eu mesmo, vou ser um pouco egoísta. Você indicaria assim, um livro que, vamos dizer assim, para confirmar ou para complementar alguma coisinha das Sagradas Escrituras, você recomendaria algum livro? Como, por exemplo, aquele livro da História dos Hebreus, de Flávio José? Aquele é bom, existe a história dos Hebreus de Flávio Joséfo. Existe uma infinidade deles. Por exemplo, e a Bíblia tinha razão, embora que esse é um livro muito complicado, assim, a pessoa entender. Mas, de qualquer forma, todos os livros que comentam a Sagrada Escritura, existe o livro da Bíblia, da editora Globo. Ele deve ter uns 10 anos de lançado, é muito bom, eu tenho aqui um exemplar dele. O livro da Bíblia. Ele já vai em 25 volumes, eles lançaram agora recentemente. Eles lançaram o livro do direito e lançaram também o livro da medicina. Eu tenho para 18 a 19 compêndios deles, da coleção. Esse, o da Bíblia da editora Globo, é muito bom. Ele acho que não tem 10 anos de lançado ainda não. Ele é muito bom mesmo, entendeu? Todo esse livro que fala das escrituras, alguma coisa de verdade, algum fundo de verdade vai ter, né? É bom. É muito bom termos acesso a isso e ler, pesquisar, né? Fazer a criação literária, entendeu? Sim.
Bom, tudo isso faz algum sentido, né? Pronto, aqui agora, em Caverna dos Tesouros vai falar o seguinte sobre esse assunto que nós estávamos lendo sobre o sábado. Vamos ver aqui. Deixa eu ver qual é o capítulo aqui que fala sobre o sábado. É logo no começo, acho que é capítulo 4. Deixa eu ver aqui, ou é capítulo. Deixa eu ver aqui. É muito bem interessante. Eu acho que é logo no capítulo 1, acho que eu estou passando batida aqui. Vamos lá. Acho que eu cheguei aqui. No capítulo 1. Capítulo 1, versículo 15 de Caverna do Tesouro. Antes do 7º dia, Elohim havia concluído sua obra e entrou em recesso do seu trabalho. E assim esse dia foi chamado Shabat, o dia do descanso. Todavia, ele não se cansa nem se fadiga. Tá vendo? Tá vendo, Sidney? Sim. Que tem escritores que diz que ele descansou. Foi? Esse termo que usaram de forma equivocada, né? Descansar, né? Ele entrou em recesso. Não está dizendo que está cansado. Todavia, ele não se cansa nem se fadiga. Porém, deu exemplo aos humanos para que nesse dia seja feita uma trégua no trabalho. Principalmente o trabalho remunerado. E assim foi determinado. O ordenança entrou novamente. Muito bem. Então aqui diz assim: por esse motivo, deixa eu ver aqui. Principalmente o trabalho remunerado. E assim foi determinado para que todos os seres vivos descansassem, todos cansassem e fadiga. Olha, quem se cansa e fadiga é o ser humano. Tá vendo, Sidney? O ser humano é que se cansa e fadiga. Tá vendo? Ele, Elohim, é diferente do corpo humano. Este involucro de carne feito no 6º dia. É natural ficar cansado depois dos 6 dias de trabalho da semana. Por esse motivo, o Shabat foi feito por causa do homem. Dia especial para orações, regozijos e benditos. Cantem a ele, que só permanece no meio dos louvores, porque é o pai daquele que é o menestrel das canções do infinito. Olha aqui a Roshua sendo o menestrel das canções do infinito. Porém, tome muito cuidado com o zelo exacerbado para não tornar-se um fanático implacável, querendo colocar fardo nas costas dos outros, os quais você não quer tocar nem com o dedo. Lembre-se sempre do dia do Shabat, mas lembre-se também que nos Shabatote, os sacerdotes nos templos trabalhavam e estavam isentos de culpas. Eles, apesar de não fazerem muito esforço físico, mas estão ocupados no serviço sagrado, na ocupação da exposição da palavra. Nesse dia, será sempre proibido o trabalho físico, que vise ser beneficiado por uma diária paga. Mas fazer o bem nesse dia é totalmente liberado. Por exemplo, se a casa do teu vizinho, mesmo que ele tenha se tornado teu inimigo, incendiar no dia de Shabat, esperarás para apagar o incêndio no primeiro dia da semana? Por acaso o médico poderá negar atendimento ao paciente que ele procurar no Shabat? Por esses e outros motivos eu vos exorto a agir com entendimento e não como uma mula, sem esquecer a consagração do dia de Shabat. Aí o que podemos comentar agora aqui, Sidney? Está ouvindo, Sidney? Sim, estou ouvindo, irmão. O que podemos comentar aqui agora? Desculpa, eu não sei, irmão. O que podemos comentar? O que podemos comentar aqui agora é que aqui está mostrando que o sábado continua em vigor. Porém, tem alguma coisa que é liberada de fazer no sábado. Como, por exemplo, apagar um incêndio de uma casa, socorrer um ser vivo, mesmo um animal, para ser atendido por um veterinário, e o ser humano para ser atendido por um médico. Aqui diz bem claro, se o paciente chegar a procurar o médico no sábado, ele por acaso vai negar atender a pessoa porque é sábado? A casa do vizinho nosso pegando fogo. Exatamente. Então tem alguma coisa que no sábado pode ser feito. Agora, o que é proibido? Que barulho é esse? Sei não. Tá um barulho
Tá um barulho aqui, chega um barulho aqui no telefone, não sei como é esse barulho aqui. Quem tá aí? Tá só tua mãe e Cid. Ela tá com o telefone ligado? Eu acho que é o microfone da Dona Cícera, Elisa. a escritura mostra, isso que foi lido aqui agora, é a questão de o sábado continua em vigor. Agora, existe alguma coisa que nós podemos fazer no sábado, que não há nenhuma implicação. Não somos considerados como transgressor. Porque mesmo socorrendo um animal, você não vai ter toda semana, justamente no sábado, seu animal adoecer todo sábado. Não vai acontecer isso. Então, o que o livro quer dizer é que, o que foi mostrar aqui com muita clareza, esse escrito aqui foi escrito por Gamaliel, que quando o mestre morreu após a morte de Yahoshua, os emissários, que o povo chama de apóstolo, foram presos. E Gamaliel disse assim: vocês vejam como fazer com esses homens. Se a obra for de homens, o que eles dizem vai ser desvanecido. Mas se for a obra de Elohim, vocês não poderão desfazer. Aí ele ainda citou um exemplo. Por exemplo, tal tempo assim, na época do recenseamento, apareceu Teuda assim, levantou-se com tantos homens e não deu em nada. Depois levantou-se fulano assim, e não deu em nada. Mas se esses homens estão fazendo a obra de Elohim, vocês deixem eles de mão. Aí o que acontece? Os emissários anunciaram a palavra ali, e Gamaliel acabou se convertendo. Então ele já tinha um grande acervo de livros. Ele tinha documentado do passado, de 1000 anos retroativo, e ele fez um apanhado muito grande e escreveu Caverna dos Tesouros. Caverna dos Tesouros é um dos escritos que você lendo, se você não ler nenhum outro escrito, mas você lendo Caverna dos Tesouros, você tem uma noção geral da escritura. Que Caverna dos Tesouros começa com o capítulo 1, que eu li do versículo 15 por diante, mas se nós lermos, eu vou lendo do versículo 1 até o 15, que é da seguinte maneira: com a benevolência de nosso soberano Yahweh, mediante seu do filho Yahoshua, o Mashiach, iniciamos o compêndio sobre o desenvolvimento das estirpes, isto é, a caverna dos tesouros. Yahweh, ampara-me com o sopro da tua força. Ame-a. No princípio, no primeiro dia das benfeitorias, o primogênito de todos os dias, Elohim fez o céu e a terra, a água, o ar e a luz, isto é, e os anjos e os arcanjos, os tronos e os príncipes, as dominações e as potestades, os querubim e os serafins, as ordenações das cortes dos sopros, os ventos e as tempestades. Além disso, a escuridão já existia. A luz foi feita e chamada dia, e a escuridão foi chamada noite. E foi feita separação da noite com o dia, e cada um contendo 12 horas. Porém, no verão, os dias são mais longos. Tudo isso foi feito no primeiro dia. Naquele primeiro dia, pairou sobre as águas. Naquele primeiro dia, pairou sobre as águas o sopro sagrado, sendo este o poder de Elohim, o qual procede dele. E com o Filho formam um silogismo. Em virtude do seu flutuar sobre a superfície da água, esta foi abençoada, de modo a tornar-se geradora. Toda a natureza da água ficou cálida e efervescente, e assim foi composto o fermento da benfeitoria. Assim como a ave transmite o calor às suas crias, estendendo sobre elas as suas asas protetoras, de sorte que o calor o qual delas emanam sobre os ovos para formar os filhotes, assim também pela força do sopro sagrado, o fermento da benfeitoria foi unido à água, no momento em que este poder, o Ruá, pairou sobre ela. No segundo dia, Elohim fez o céu inferior e chamou de firmamento. Isso revela que este não tem a mesma natureza do céu superior, e que sua aparência difere da do céu acima dele, isto é, do céu superior, o qual é de fogo. Aquele segundo céu é feito de luz, este se encontra debaixo dele, e é composto de substância concreta. Chama-se firmamento, que possui uma natureza expensa e aquosa. Assim, no segundo dia,
separou as águas das águas, isto é, as águas superiores das águas inferiores. No segundo dia, elas levantaram-se para o lado do céu como uma densa massa de névoa. Subiu e localizou-se acima do firmamento, no espaço, mas não se movia nem se derramava para lado algum. No terceiro dia, Elohim ordenou às águas debaixo do firmamento que se ajuntassem em um lugar e que aparecesse a parte seca. Quando então a cobertura da água foi retirada da superfície da terra, revelou-se que esta não era consistente e firme, mas sim que possuía uma natureza úmida e flácida. A água então agregou-se nos mares, mas também debaixo da terra, e sobre a terra, e acima da terra, a qual é plana. Olha aqui agora, tá vendo? Porém, contendo montes, lugares altos e baixos, e é protegida pelo seu domo, que a circunda. Esse sim, uma circunferência esférica. O domo, tá vendo aí? O domo que está acima da terra e embaixo da terra é esférico. A terra é plana. Tá vendo aí? Elohim fez no seio dela corredores, veios e canais para o fluxo das águas e também para os vapores que emanam da terra. A partir desses veios e cursos, fez também os calores e os frios para o melhor benefício da terra. Pois na sua profundidade a terra é como uma esponja, porque se apoia sobre as águas. No mesmo terceiro dia, Elohim ordenou à terra que fizesse brotar ervas na sua superfície plana. Olha, na sua superfície plana. E assim no seu seio ela ficou prenha de árvores, semente, plantas e raízes. No quarto dia, Elohim fez o sol, a lua e as estrelas. E quando o calor do sol se estendeu sobre a superfície da terra, esta endureceu a sua flacidez, pois foi-lhe retirada a umidade e a fluidez das águas. Quando esquentou o pó da terra, esta fez brotar árvores, plantas, sementes e raízes, que no terceiro dia foram engendrados no seu solo. No quinto dia, Elohim deu ordem às águas, e estas produziram toda espécie de peixes grandes, pequenos, e os demais frutos do mar, as baleias, o leviatã e outros animais de porte gigantesco e aparência assustadora, bem como os pássaros do ar e as aves aquáticas. No mesmo quinto dia, Elohim fez da terra todo o gado, os animais selvagens, os animais velozes, que se tornaram predadores, cada um segundo a sua espécie. No sexto dia, Elohim formou Adã do pó da terra e posteriormente Ravá da sua costela. Pronto, aqui eu tinha lido do versículo 15 por diante. Uma pergunta. Tem uma passagem que fala assim, vou fazer a separação das águas, porque água das águas, porque disse que quando tem o pessoal que faz mergulho, disse que chegou no fundo do mar e encontrou uma outra água bem densa ali que não se mistura com as águas do mar. Né? Então, aí ele fala assim, aqui que é a prova que está escrito nas escrituras dessa separação dessas águas. Então, uso o plural duas vezes, águas das águas, 4 tipos ou mais, porque usa o plural, separou águas das águas. Então, aí no mínimo 4 tipos, né? Então, a gente tem que ter discernimento para saber o que está lendo, para não ler uma coisa e interpretar outra, e ficar ensinando de forma errada. Então aqui mostra muito claro, quem lê esse Caverna dos Tesouros, ele tem um entendimento correto, porque aqui tá confirmando o que está lá no Bereshit, que eu chamo Gênesis. Aqui Gamaliel, ele está confirmando o que está no Bereshit, entendeu? Aqui mostra que Satã ficou com inveja, entendeu? Quando foi criado o homem, e por aí vai. Então, esse escrito aqui, se você ler esse escrito aqui, ele termina com a execução e a ressurreição de Yahushua. Lá no capítulo 55, ou 56 por aí. Mas voltando ao sábado, por exemplo, o que nós não fazemos é acender o fogo. A gente usa a energia elétrica, né? Só isso. E alguns condenam isso porque usamos a energia elétrica. Não, alguns condenam, vocês não deveriam usar nada. Igual, uma coisa que eu vou fazer só vai ser só passar as mensagens na parte da manhã e a partir do outro sábado eu vou não mais olhar nem para celular. Só vou pegar o celular para fazer a gravação, chamar os irmãos, porque em Jerusalém, minha irmã estava lá, disse que eles não pegam nem celular para guardar o Shabat.
É porque vem sempre uma mensagem ou outra, desagradável, uma coisa ou outra, que o povo não entende. Aí fica resolvendo o negócio dia de hoje. Aí fica mandando mensagem pra pessoa não entender. Entendeu, irmão Sidney? Eu ouvi mais ou menos o que a irmã Elisa disse, que eles fazem em Jerusalém, de não nem pegar no celular, é isso? A irmã de Elisa foi mais o marido, ela passou lá alguns dias, não agora na guerra, mas no começo do ano. E ela disse, eu já sabia disso, que lá eles não pegam em celular, porque você vai pegar um celular, aí lá as pessoas, mas de outros países, né? Ficam mandando mensagem para você dia de sábado, para tratar de assunto que não é referente ao dia de sábado. Não pode. No sábado você não pode falar de assunto seu pessoal. O profeta Yeshayahu, que chama Isaías 58, lá diz bem claro que o sábado é um dia especial para as coisas do Altíssimo. Mas por que você pode, então, socorrer um animal? Porque o animal é dele. Por que você vai levar um ser humano no médico? Porque o ser humano é dele. Agora, você tem uma farmácia, você tem um comércio. Aí você vai agora estar abrindo um comércio para estar falando do assunto seu, aquilo é assunto seu, exclusivamente seu. Um posto de gasolina. Porque você tem um carro, então você abasteça antes. Se você precisar socorrer a pessoa para o hospital, o carro deve estar com combustível. Aí você vai deixar para botar o combustível naquela hora que precisar do carro. Porque você não pode estar dirigindo por qualquer motivo, não. Dirigir é um trabalho. Você não pode pegar o carro e ir daqui de Ibiúna ou vir de São Paulo para Ibiúna para passear, não. Você pode vir se for para ir para uma reunião. Como a gente foi daqui para Campinas, para casa do irmão Isaías. Porque foi para uma reunião. Aí tudo bem, que você está trabalhando para ele. Tudo que é para o Altíssimo você pode fazer. Agora o que é para você, não. Porque está escrito bem claro no profeta Yeshayahu. Não cuidarão dos vossos negócios no meu dia de sábado. Então o dia do sábado é algo muito puro, muito fino, que o ser humano não entende. Que deveria procurar para entender. Se você lê a fundação do universo, aqui Caverna dos Tesouros já está falando bem claro sobre o sábado. Se você ler a fundação do universo, você vê lá que ele abençoou, como está no Bereshit, que chama o Gênesis. Então o sábado nunca vai passar. O sistema religioso pode querer colocar, o maometismo diz que é a sexta-feira, para observar. O cristianismo diz que é o domingo. Quem entende o dia com 24 horas diz que a Roshua, o Jesus dele lá, ressuscitou no domingo. Quando o verdadeiro Roshua não ressuscitou nem era sábado nem era domingo, mas tinha acabado de terminar o sábado, ele passou no túmulo de sábado, descansando, e quando foi à noite, ele ressuscitou. Então ele não ressuscitou, não era dia nenhum, era noite. Porque a gente nós não podemos contar dia com 24 horas. Ó, o irmão Jota entrou. Shabbat Shalom, irmão Jota. Shabbat Shalom, meu irmão. Muito bem. Nós estamos falando hoje, o assunto é sobre o Shabat. Estamos falando sobre isso. Eu estou chamando o Valdeci agora e a Livan, mas eles não estão respondendo, viu? Estou chamando, mas eles não estão entrando na reunião. Mas fazer o quê, né? Vamos continuar, meus irmãos. Então, com relação ao dia de sábado, eu gostaria de ler agora o texto. Vamos lá para o texto do profeta que chama Isaías. Fala sobre Paulo, porque eles falam sobre o Velho Testamento. Que no Velho Testamento eles continuaram respeitando o Shabat. Não, no Novo Testamento. Em Atos. Atos dos Emissários, chamado de Atos dos Apóstolos, se nós observarmos capítulo 11, capítulo 12 e capítulo 13, mas mais precisamente o capítulo 17 e o 18. Vamos ver Atos, depois a gente volta para o profeta Isaías. Vamos ver aqui Atos dos Emissários, vamos ver aqui. Capítulo 17, irmãos. Quem quiser acompanhar. Atos, capítulo 17. Começo, versículo 1 por diante. Após ter atravessado Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos Yehudi. Segundo o seu costume, Shaul foi procurá-los por 3 Shabatote, dialogou com eles, partindo das Escrituras, explicando-lhes e demonstrando que era preciso que o Mashiach sofresse e depois ressuscitasse dentre os mortos. Então,
Shaul aqui é o que eles chamam de Paulo. Por 3 Shabbatot estava palestrando um diálogo. Como ele diz na sua versão aí, dona Cícero, o versículo 2. Atos 17, 2. Tá me ouvindo? Estou ouvindo. Tá vendo? 17, 2. Tá dizendo aqui, 17, 2. Isso. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Pronto. Então, nós sabemos que Shaul, ele era fabricante de tendas, que eram alguma coisa que dava, rendia dinheiro naqueles, eram umas casas móveis, né? Tinha o madeiramento que a pessoa ficava no chão, tinha aquela grande lona. Então Shaul era fabricante de tendas. Nesse mesmo escrito de Atos, capítulo 28, vai mostrar isso, eu estou dizendo, a profissão dele. Mas ele não estava trabalhando aqui nas tendas, nos 3 Shabbatot, que é o plural de sábados em hebraico. Um só é Shabbat. Quando eu boto mais um O e outro T, Shabbatot, significa vários sábados. Então, por 3 Shabbatot, ele dialogou com eles, explicando as Escrituras. Então, ele estava numa reunião, ele não estava trabalhando. Se ele estava explicando as Escrituras, é porque ele tinha aquele dia para esse tipo de trabalho. É um trabalho que é para agradar o Todo-Poderoso. Vamos agora para o capítulo 18, mesma coisa. Em sequência, capítulo 18 agora. Também o começo do capítulo 18. Vamos ver aqui o capítulo 18. Versículo 1 por diante. Depois disso, Shaul afastou-se de Atenas e foi para Corinto. Lá encontrou um hebreu chamado Aquilá, natural do Ponto, recém-chegado da Itália, com Príscila, sua mulher, em vista de que Cláudio ter decretado que todos os hebreus se afastassem de Roma. Foi ter com eles, e como exercesse a mesma atividade artesanal, ficou ali hospedado e trabalhando. Era de profissão fabricante de tendas. Cada Shabat ele discutia na sinagoga, esforçando-se por persuadir a hebreus e a gregos. Olha aqui Shaul de novo numa reunião no Shabat. A cada Shabat. Olha aqui mostra a profissão dele, que ele fazia tenda, mas ele trabalhava várias noites, se possível. Parte das noites e o dia. Que na outra escritura ele diz: trabalhei dia e noite para não ser pesado a nenhum de vós. Mas o dia do Shabat não. Até aqui está provando no versículo 4 que a cada Shabat ele discorria na sinagoga, esforçando-se por persuadir a Yehudim, quer dizer, a hebreu, e a gregos. Quer dizer, ele tinha uma reunião a partir desse dia. Então, posso falar, cortar um pouquinho? Pode. Então, deixa eu falar mais alto. Os irmãos conseguem escutar? Quando o irmão, o Shaul, é Shaul, né? É. Shaul Paulo, ele falou assim: eu vou trabalhar para eu não ser um peso. Ele está dizendo que eu entendo que naquela época não tinha pessoas que estavam assim fazendo provisões assim para ajudar aqueles que estavam na palavra, né? Cuidando da palavra. Eu entendo que talvez tenha sido uma época de muita perseguição e estava numa época que não sobrava dinheiro para ajudar o Shaul a só se empenhar na palavra, como tem muitos pastores aí que usam o que está escrito nas escrituras, que tem que prover os pastores, os presbíteros e assim por diante. Que está na escritura também, que tem que ajudar eles, né? Quem vive só da palavra, né? Tem que ajudar. Shaul disse isso, no capítulo 10, nós fomos para Corinto, capítulo 10, ele disse que ele travava a guerra com sua própria disposição, mas ele disse: quem é que vai à guerra com o seu próprio soldo, ele mesmo bancando a si mesmo? Ele ainda diz: quem é que apacenta um rebanho e não come do leite? Quer dizer, isso significa que aquele que anuncia a palavra, aquele que anuncia as boas novas, que viva das boas novas. Mas ele não disse aquele que vive anunciando as boas novas, que enrique com as boas novas, que faça fortuna com as boas novas.
O erro de muitos aí no cristianismo, na chamada religião, é que eles querem fazer fortuna. E o livro diz que não é assim dessa maneira. Se nós lermos 1 Timóteo capítulo 6, lá mostra bem claro, do verso 10 ao 15, lá mostra que o apego ao dinheiro, o que é que vai dar? O que é que o apego ao dinheiro faz? Transforma você num ser monstruoso, transforma você num ser egoísta, transforma você em um ser que só pensa em si mesmo, não tem filantropia para com o próximo, não tem empatia e por aí vai. É um ser nocivo. Então, a Escritura mostra que aquele que vive das boas novas, ele tem direito a comida, por conta dos irmãos, ele tem direito a conseguir a roupa para vestir, que o texto lá diz, tendo onde encostar a cabeça, e o alimento cotidiano com que nos vestir, estejamos contentes com isso. Ele não está dizendo que você, para ficar contente, tem que comprar um arranha-céu, um prédio suntuoso, não está dizendo que você adquira fortuna, boa contas em vários bancos, com dinheiro dos que trabalham e ganham um salário mínimo, que aí você está sendo um explorador. O livro mostra com muita clareza que você tem que ganhar só a comida e o lugar de morar e estar contente com isso. É assim que a Escritura ensina. Agora, o homem sem entendimento, lê alho, entende bugalho, e muitas vezes sabe que está errado. Fala dos cães gulosos. Aí vai cair nos cães gulosos. O livro mostra muito claro o que é que os cães gulosos fazem. Torce a Escritura, em vez de ensinar o correto, ensina o errado. Fica sendo papagaio do Vaticano. Porque o Vaticano, tudo, você pensa bem, o Vaticano ensina que o Todo-Poderoso é 3. Cobra a oração, dinheiro. Aí cobra a oração, vai oração por dinheiro. Vixe, não. E outras coisas. E o ensino? Ainda mais o ensino ensinando errado. Você botando na cabeça das pessoas a mentira. Uma coisa deformada. Confundindo chácara com xícara. Ensinando errado. O problema está no ensino. Por isso que Shaul disse a Timóteo, cuide de ti e do ensino. Eles usam aquela parte de que a Yahushua estava junto com os seus apóstolos catando espiga. Então eles usam esse texto que está liberado trabalhar no sábado. Por esse texto. Mas esse já está mandando, está falando de comida, você com fome. Você podia passar num canto, você achar um pé de jaca, no meio de espiga. Aí você vai subir no pé de jaca para tirar a jaca para comer. Porque você vai só tirar a jaca, abrir ela e comer rapidinho, não ocupou você nem meia hora. Isso aí não tá, é esse o entendimento, é uma mula. Quando os emissários acharam espiga no sábado e foram tirar para comer, aquela espiga ali é de trigo, o trigo verde, as pessoas comem. Ali era espiga, não era de milho não, porque se a gente falar espiga vai pensar que é de milho, mas não era milho, era espiga, cacho de trigo, em hebraico shibolete. Acharam aquele chibolete e eles foram se alimentar com aquilo ali, que é docinho, o trigo verde. Não o trigo seco, não presta para comer mais. Para ter que descascar, bater, ter que comer ele verde. Aí a pessoa mastiga aquilo ali, sacia a fome de uma certa maneira. Então o que acontece? Eles acharam aquela espiga de trigo e foram criticados. Só que aquilo ali não é para ter tido como trabalho. Eu estou pegando o que eu vou comer. Mesmo assim, se for um pé de melancia, ir lá pegar uma melancia para abrir, vai passar o dia todo abrindo a melancia para comer? Ou qualquer outra fruta. Então quer dizer que ali eles foram pegar comida. Não era errado. Agora, se fosse para colher o trigo ou qualquer outra fruta para ganhar dinheiro o dia todo trabalhando, claro que eles não faziam isso. Porque eles sabiam que não podia fazer isso. Agora, ir lá pegar só para matar a fome, claro que pode. Entendeu? Porque a pessoa precisa ter entendimento. Então, eles podiam comer aquela espiga porque eles não iam acender o fogo, né? Isso. E o que quer dizer, além de não precisar acender fogo, era uma coisa rápida. Não ia ficar o dia todo ali mastigando. Porque quem fica mais de hora remoendo é o boi, o jumento, ele come a comida, bota na boca e fica remoendo para frente e para trás ali, muito tempo. Mas ele não ia remoer. Eles iam só botar na boca, mastigar e engolir. Pronto, só isso e continuar a jornada. Então, tem coisa que pode se fazer no sábado, outras não pode. Então a gente tem que ter entendimento para não mostrar que os mandamentos passaram, que um mandamento, porque se você perguntar a qualquer pessoa que lê o livro, você perguntar, olha, pode fazer imagem de escultura? A pessoa vai dizer que não pode. Aí eu pergunto, pode tomar o nome do senhor, como você diz, do senhor em vão? Não, não pode.
Pode desonrar o pai e a mãe, ele vai dizer que não pode. Mas ele anteriormente disse que era 2 mandamentos, mas eu já vou falando em 3, ele vai concordar com 3. E se eu falar agora em 4, ele vai concordar. Se eu falar até 9, ele vai concordar. Agora, se eu falar nos 10, ele não concorda. Mas 9, eu falo em todos, menos no sábado. Eu pergunto, pode matar? Não. Pode dizer mentira, falso testemunho? Não. Pode adulterar? Não. Aí e agora o sábado? Aí ele vai dizer que pode trabalhar no sábado. Agora aí o erro aí. Quer dizer, transformou os 10 mandamentos em 9. E a Yoshua disse que não veio anular a Torá, não veio anular os mandamentos, mas veio dar cumprimento, veio cumprir e obedecer. Ele mesmo obedecia. É que eles querem que adore o domingo, até no inglês fala Sunday, né? Que é o dia do sol. Adoração sempre ao Deus Sol. Aquelas imagens de esculturas de Yahushua que eles colocam nas igrejas com um sol atrás, né? É o quê? É uma adoração ao Deus Sol, porque a igreja, para trazer o povo para a igreja, era só pagão, né? Existia muito paganismo naquela época. Então a igreja, o que ela fez? Ela trouxe o paganismo para dentro da igreja e está até hoje. E o cristão levou para os crentes lá, da reforma, levou também com eles até hoje. Eles estão com isso, com esse paganismo ainda. Tanto que tem crente que tem uma árvore de Natal, não é verdade? Que faz lá o presépio lá, coloca Jesus, José, as ovelhas, tudo errado. Não é para fazer isso. Que a Yahushua nem nasceu no dia 25. Exatamente. Então, Dona Cícera entendeu, Dona Cícera? Entendi. Comente alguma coisa. Eu sempre ouvi dizer, né, que no sábado eles estavam fazendo esse trabalho, né? Aí que eles comeram, né? A espiga. Eles falam que é espiga de milho, né? Como você disse que na época, né, não era espiga de milho, né? Não. Então, era outro tipo de grão que eles comeram e eles foram criticados. Eu já tinha ouvido falar essa palavra aí. Não, está escrito que eles fizeram isso. Agora, só que eles não. A gente tem que ter entendimento que eles não iam passar. Eles não iam passar o dia todo. A gente sabe, né? A gente sabe, muita gente sabe, né, Dedoro, que esse povo aí, nessas igrejas, das pentecostais, todas elas, sabe? Eles estão assim, só para eles fazem da palavra mercadoria, entendeu? Aí eles dizem, não, mas quem prega a palavra tem que comer, beber, mas não pode, né, ficar rico, porque eu li uma passagem, nessa passagem mesmo aqui em Atos, fala que Paulo fala que a gente, se tiver um cobertor para a gente se cobrir, a gente tem que se dar por contente. Mas eles não pensam assim, eles querem ficar ricos. Aí já entra como cão guloso, né? Todos eles são cães gulosos. Eles querem ficar ricos com a palavra. É verdade. Mas esse é o problema, que muita gente não sabe disso. Muita gente, né, o que eles querem ouvir quando eles vão lá na igreja? Eles querem ouvir, porque eles não vão no templo, eles vão na igreja mesmo, né? Eles querem ouvir coisas boas, né? Entendeu? Que você vai prosperar, que você vai casar, que você vai, né, ter um bom negócio, que você vai ter uma mansão. Eles não querem mais nem casa, é a mansão que eles querem, entendeu? Vai falar que eles vão, né, que Deus vai abençoar eles para eles terem uma casa. Não, eles querem uma mansão. Ai, para com isso. Eu vejo todo dia. O gato me arranhou. É o mal deles. Você sabe que a gente tem na nossa família esse tipo de gente, né? E não tem como com eles. Eles sabem da verdade. Mas
Mas como eles são cães gulosos, né? Naquele grande dia, ainda dizem que vão pro céu, né? É. Então ele fica mentindo. Pode falar, irmão. Fala, irmão Jota. Esse sistema religioso, o sistema religioso é realmente para enganar a humanidade, para que eles não conheçam a verdade. Porque a irmã acabou de falar, isso faz parte do sistema religioso, que paira sobre toda a humanidade, para que eles não conheçam a verdade, para que eles não se libertem. É isso mesmo. Obrigado pela oportunidade. Nada. Tranquilo, em nome de Arrochua. Em Hebreus capítulo 2, já menciona, lá diz que o Todo-Poderoso fez, abençoou, você podia fazendo citação a outros escritos. Hebreus capítulo 2. Depois no capítulo 4 de Hebreus, versículo 9 e 10, lá diz assim, bem clarinho, Hebreus diz assim, falta a observância do repouso sabático. Está lá escrito. Agora o problema é que aprenderam errado. Aprenderam que um caroço de pitomba é uma jaca. Aprenderam errado. Roma, o muito que Roma tem certo é 4%. O muito que Roma tem, o catolicismo tem certo é 4%. E o ensino, todo o ensino dos luteranos, reformadores em geral, todo o ensino vem do Vaticano. As denominações que mais têm conhecimento disso que não faz parte da Babilônia, estão atolados lá dentro com os dois pés e as duas mãos, agarrados nos ídolos do Vaticano. Porque tudo que Roma diz é o contrário. Se você pegar a palavra amor, é Roma ao contrário. Roma é contrário ao amor, que a palavra amor é Roma ao contrário. Pode pegar a palavra Roma, pegue o R, aí escreva o A que está lá no final, Roma, bota o N, bote o O e bota o R. Vai agora, amor é Roma ao contrário. Então Roma é o contrário do amor, meus irmãos. Aí a gente tem que ver que o ensino romano é todo errado. Praticamente, não é 100%, mas é uns 90% e bota força errado. Mas as denominações chamadas evangélicas abraçam, hoje umas abraçam 80%, outras 90%. Aí está repetindo a mesma conversa do vigário, do chamado padre. Conversa falsificada, que é miolo de pote, abobrinha, mentira. Que você abre na sua cabeça, coisa que não é verdade. E adorando o Deus Sol. E né? ainda mais isso. E quem adorou o sol no começo do mundo foi Caim. Caim, quando ele saiu, que ele queria levar as duas irmãs, mas só pôde levar uma. O plano dele era levar as duas, mas ele não teve como levar as duas, só levou uma. Ele prometeu fazer um altar, fazer um lugar para adorar o sol. E os descendentes na frente, os descendentes de Echave, que eu chamo Esaú, de onde nasce o romano, eles começaram também a adorar o sol. Aí depois, literalmente, a adoração do domingo é o dia do sol. Então, estão adorando o que foi feito pelo Todo-Poderoso. Uma coisa que ele fez, o sol, é uma criação dele. Ele foi que fez o sol. É uma benfeitoria dele. E os homens, em vez de adorar o que é bendito, vai adorar aquilo que é feito por ele, ou que é feito até pelas mãos do próprio homem. Então, eles se ferram, ficam na mentira, como o irmão Jota. O irmão Jota já está perto dos seus 70 anos e tudo mais. Já conheceu várias religiões, sabe que isso é um engano. É um engano. Agora, para eles que estão lá, eles pensam que estão na verdade, que aquilo ali é verdade. Mas eles, coitado, estão no engano e enganado enganam milhões. Para você não ser enganado pelo sistema religioso, é preciso ter conhecimento e também querer praticar o que você aprende de certo. Não é você querer praticar, querer viver de acordo com a sua vontade. Você vai viver de acordo com a sua vontade? Não. Você tem que adquirir o conhecimento e praticar. Porque se você adquirir conhecimento e não praticar, você está sendo igual a uma pessoa que conhece a sua fisionomia, sabe como é o seu rosto no espelho, mas nega. Quando a pessoa pergunta, olha, você
de que raça você é? Aí ele é branco, eu sou negro. Está negando a si mesmo. Entendeu? Então a gente tem que ter a disposição de querer praticar a escritura. Querer. Não é só adquirir conhecimento. Nós já falamos aqui algumas vezes sobre isso. É querer praticar. Adquirir o conhecimento para viver de acordo com a escritura. E muita gente não está disposto a aprender. Muita gente quer só ser curioso. Como se a curiosidade ela fosse algo importante. A curiosidade ela não é importante. Ela não é tão importante. A pessoa curioso, que não quer a prática, quer só especular, coitado, está numa situação horrível. A pessoa tem que buscar o conhecimento para praticar. Porque não adianta, por exemplo, como ela se formar, ter uma profissão e não exercer ela. O que galardão a pessoa vai receber? Por ter se formado, por ter uma profissão, mas nunca exerceu essa profissão. Isso não é interessante. Entendeu? Isso não é interessante de hipótese alguma. O importante é buscar o conhecimento para praticar. O que a Escritura quer ensinar é isso, sobre qualquer assunto. Se você tem conhecimento que é para observar o dia de sábado, observe o dia de sábado, porque não é para agradar homem, não. É para agradar o dono do céu Todo-Poderoso. Quem pratica é para ele, não é para homem. Nós queremos, eu falo por mim, e também, creio que os irmãos estão no mesmo intuito, de conhecer para praticar, buscar o conhecimento, para ter uma comunhão com o Altíssimo, uma comunhão de agradar a Ele, fazer a vontade dele, porque a Escritura mostra muito claro, nós temos que buscar o conhecimento para agradar a Ele, não é para agradar a homem. Não é para agradar a homem de maneira nenhuma. Nós não estamos aqui reunidos, não é para agradar a nenhum de nós. Olha, está dizendo aqui que a conexão está fraca, tá? Já caíram os irmãos? Não, caíram não. Então, os irmãos estão me ouvindo, não estão? Que aqui me avisou que a conexão está fraca. Aqui avisou que a conexão está fraca. Acho que eles estão ouvindo mais, não. Estão ouvindo, não? Está ouvindo, Sidney? Sidney, está ouvindo? Agora estou ouvindo. Que tá avisando aqui que a conexão está fraca. É porque também... Tá fraca também aí, né? Tá ouvindo, dona Cícera? Ouvindo. Ah, Aí cai toda hora na internet. tá caindo muito, Infelizmente, tá caindo muito. Aí fala um pouquinho sobre comemoração desse Natal, que a gente não comemora aniversário, Isidoro, para finalizar. Já são 6 horas? Não, 5h24. Ah, 5h24. Ah, tá. Do autismo, mesmo para aquelas pessoas que não conhecem, que não entendem. Mas quando a gente fala, embora que eles não aceitem, mas é uma missão cumprida da nossa parte. Pedimos para que aquelas pessoas que tiveram a oportunidade, mas não abriram sua mente, mas que eles futuramente tenham a mente aberta para o eterno. Muito Isso bem, é João. muito importante. É sim. Eu falei Hebreus capítulo 4. Se vocês quiserem acompanhar aí agora, quem estiver ouvindo, Hebreus capítulo 4. Quem quiser abrir uma escritura, abra aí a escritura em Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Diz assim, versículo 1 por diante. Ora, sendo que ainda continua a promessa, de entrar no seu recesso, tenhamos o cuidado de não encontrar entre vós quem esteja em desobediência. Pois também nós, como eles, recebemos as boas novas, a palavra que ouviram, contudo de nada lhes aproveitou, por não se unirem pela fé aqueles que a tinham ouvido. Nós, porém, que abraçamos a fé, entraremos neste repouso, conforme o que foi dito, assim jurei em minha ira. Não entrarão no meu recesso. Claro está que as obras de Elohim foram terminadas desde que ele fez o mundo. Pois consta relatando sobre o 7º dia, em certa escritura, no 7º dia recessou Elohim de todas as suas obras. E ainda nesta passagem, não entrarão no meu recesso,
Sendo assim, outros hão de entrar nele, visto que aqueles que primeiro receberam as boas novas não entraram, devido à sua indomabilidade e teimosia. Tá vendo? Tornou Elohim a fixar sempre este dia. Tornou Elohim a fixar sempre este dia, confirmando hoje, quando há muito disse por intermédio de David, conforme dissemos acima. Hoje, se ouvirdes a voz, não endureçais os vossos corações. Pois bem, se Yehoshua lhes tivesse assegurado este repouso, não se falaria mais de outro dia. Por isso que ainda continua em vigor para o povo de Elohim o repouso no dia de Shabat. Olha, o Valdeci está entrando agora, viu? Ixi. Vai terminar às 18 horas, por favor, Pois né, é. Isidoro? Problema Shabbat dele. shalom, irmão Valdeci. Chegou tarde. Bem atrasado. Tá, mas vou mandar o convite lá na reunião, senão fica só nós dois, viu? Vou lhe chamar lá. Pronto. Então, irmãos, Sobre o assunto. a gravação agora, assim, estou encerrando a gravação. Vamos encerrar agora aqui a parte gravada. Sobre o E sábado. ainda continuamos até às 6 da noite, tá certo? Então continua até às 6. Então até às 6 a gente continua a reunião. Só não interrompa que Então- está gravando. Nós estamos falando sobre o sábado. Estamos falando sobre o sábado. Uma pergunta. Sim, fala, Sidney. Você tinha, de fazer a reunião, né? Você estava lendo alguma coisa no livro de Hebreus. É aqui, Hebreus capítulo 4. Então, na minha Bíblia não tem Hebreus. Não tem Hebreus? Não. Não, tem, é perto de Filemon. Então que versão é essa? Não tem Hebreus? Almeida, eles estão contemporâneos. Não, é porque você não está achando. É perto de Filemon, é perto lá, perto de Kefa, que chamam Pedro, Ali encosta Tiago. Tiago, Desculpe, irmãos. É no Novo Testamento, né? na segunda aliança, na aliança renovada. Hebreus capítulo 4. Então aqui está mostrando, se você ler o versículo 9 e 10, se você ler o versículo 9 e 10, mostra bem claro, precisa do 9. Por isso que ainda continua em vigor para o povo de Elohim o repouso no dia de Shabat. Pronto. Então não mudou o repouso, de maneira nenhuma. Nós temos que ler a palavra como ela é. Não adianta querer criar modalidade, forma de interpretar fora da norma verdadeira, que a palavra por si só se interpreta. Então, é a observação do Shabat. Não adianta querer dizer que não é, que é. Esse povo que diz que é o domingo está totalmente fora. Está confundindo chácara com xícara. Então, a verdade é essa. Tem que observar o dia do Shabat, porque assim está na Escritura. Querer outra forma está errado. Não adianta. Não é isso, Valdeci? É isso, não é obrigado, mas é o certo, né? Não é para guardar. Agora, sim. Não é obrigado a guardar o Shabat, mas é necessário para isso, é o correto. Mas tem a questão do mais, né? Isso. Porque não é que o Todo-Poderoso não é que ele obriga. Não é obrigado, mas ele diz, ele incentiva a observar o Shabat, porque não é por força nem por violência. Porém, quem é seguidor dele não pode querer torcer a palavra. Tem que aceitar, conforme está escrito. Quem é seguidor não pode realmente querer distorcer, porque É. o correto é guardar o Shabat. Eu vou ler aqui o capítulo que eu estava falando, no capítulo 57, 56, do que chama Isaías. Tá falando, viu, irmão Editor? Tá falando no celular novo, eu comprei ontem à noite. Ótimo. Então significa que o irmão agora está ouvindo bem, né? Isso. Muito bem. Isso é bom. Então, capítulo 56, capítulo 56 do que chama Isaías, se os irmãos quiserem acompanhar, é os versículos
versículo 6 até o 7. Isaías, não, é antes, o versículo 2 por diante, capítulo 56, versículo 2, do que chama Isaías. Bem-aventurado o homem que assim procede, o filho do homem que nisso se firma, que respeita o dia de Shabat, que não o profana, e que guarda sua mão de praticar o mal. Não diga o estrangeiro que se entregou a Yahvé-Hu. Naturalmente, Yahvé-Hu vai excluir-me do seu povo. Nem diga o eunuco. Não há dúvida, eu não passo de uma árvore seca. Pois assim diz Yahvé-Hu aos eunucos que observam os seus Shabatot e optam por aquilo que é minha vontade, permanecendo fiéis à minha aliança. Hei de dar-lhes na minha casa e dentro dos meus muros num monumento e um nome mais precioso do que teriam como filhos e filhas. Hei de dar-lhes um nome infinito que não será extirpado. Então, aqui é muito claro. Agora vamos ler o versículo 6. Quanto aos estrangeiros que se entregam a Yahvé-Hu para servi-lo, sim, para afeiçoar-se ao seu nome, a Yahvé-Hu, e tornar-se servos seus, a saber, todos que se abstêm de profanar o Shabat, que se mantêm fiéis à minha aliança. Está vendo aí? Então o Shabat continua em vigor. Agora vamos ler o capítulo 58. Capítulo 58. Aqui no 58, versículo o 6 por diante. Por acaso não consiste nisso o jejum que eu escolhi, em romper os guilhões da iniquidade, em soltar as ataduras do jugo, e pôr em liberdade os oprimidos, e despedaçar todo o jugo? Não consiste em repartires o teu pão com o faminto, em recolheres em tua casa os pobres desabrigados, em investires aquele que vês nu, e não te esconderes daquele que é feito de carne igual a ti. Se fizeres isto, a tua luz romperá como a alvorada, a cura das tuas feridas se operará rapidamente, e a tua justiça irá à tua frente, e o brilho de Yahvé-Hu irá à tua retaguarda. Então chamarás a Yahvé-Hu e ele responderá. Clamarás por auxílio e ele te dirá, eis-me aqui. Isto se te afastar do meio de ti o jugo, o gesto ameaçador e a linguagem ímpia. Se tu te privares para o faminto e tu saciares o oprimido, tua luz brilhará na escuridão, e a escuridão será para ti como a claridade do meio-dia. E Yahvé-Hu será o teu guia continuamente e te segurará a fartura. Mesmo em terra árida, ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte borbulhante cujas águas nunca faltam. Os teus escombros antigos serão reconstruídos, reerguerás os alicerces dos tempos passados, e serás chamado reparador de brechas, restaurador de estradas, para que se possa habitar. Se abstiveres de violar o Shabat, de cuidar dos teus negócios, mas chamando o Shabat deleitoso e respeitável, o dia sagrado de Yahvé-Hu, se o honrares, abstendo-te de viagens, de correres atrás dos teus negócios e de fazeres teus próprios planos. Quer dizer, olha, de cuidar dos teus negócios, cuidar dos teus planos, porque esse é o dia de cuidar do plano dele. Nós tínhamos falado sobre esse assunto. Então é Yeshayahu, que chamam de Isaías, 58:13. 58:13. Então, irmãos, a parte que foi gravada hoje, nós estamos encerrando. Nesse momento agradecemos por esse vídeo, em nome de Yahushua Mashiach.